Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar sequência no nosso conteúdo, então vamos falar sobre campo elétrico induzido. Então, só para lembrar, na aula passada a gente falou sobre a lei de Faraday-Lenz, que na verdade mostra que sempre que eu tiver variação do fluxo magnético dentro de uma espira, a gente vai ter aí corrente induzida surgindo na espira se ela for aí feita de um fio condutor, fechado, etc. Tá? Hoje a gente vai além disso e falar de campo elétrico induzido. Bom, pessoal, então a brincadeira é assim, ó, se eu tenho um fio, que é uma espira, né, um fio enrolado, por exemplo, tenho um fio e um campo magnético no interior dessa espira, no interior desse fio, se esse campo magnético for constante, a gente já sabe pela lei de Faraday que a taxa de variação temporal dele é zero, qualquer coisa volta aí nas aulas passadas para lembrar, tá? Então a taxa de variação temporal dele é zero, e se o fluxo desse campo magnético aqui dentro dessa espira não varia, não surge força eletromotriz induzida, não surge corrente induzida, tudo permanece como se encontra, que é esse esqueminha aqui que a gente já viu lá. Então, variação do fluxo magnético dentro da espira gera força eletromotriz induzida, que se mede em volts, tá? Então é o análogo a colocar uma bateria, mas não é exatamente uma diferença de potencial, e a gente vai ver hoje por quê. E aí, se a espira for material condutor e fechado, então ela vai ter aí corrente induzida surgindo nela também. Então esse é o esquema. Então, pessoal, nessa brincadeira, se o meu campo é constante e não tem variação de fluxo, nesse fio aqui não vai surgir corrente. Então a corrente aqui que ele vai estar submetido é zero. Agora, se eu pego esse fluxo, aliás, se eu pego esse campo magnético que é constante e faço ele variar no tempo, então ao invés de um B constante eu tenho um B de T, agora sim, variação de campo ou variação de área ou variação de ângulo, lembra nas aulas passadas. Aqui se eu tenho variação de campo, vai surgir então fluxo, variação do fluxo, taxa de variação do fluxo magnético no interior dessa espira. E aí, pessoal, seguindo essa lógica aqui, vai ter força eletromotriz induzida na espira, se ela for um fio condutor, então agora passa a ter corrente induzida na espira. É o que a gente já viu. E o sentido da corrente é dado pela lei de Lenz, tá? Então, se o fluxo está aumentando, surge uma corrente no intuito de diminuir. Se o fluxo está diminuindo, surge uma corrente no intuito de aumentar. Aí tem que usar a regra da mão direita, tudo que a gente viu lá a gente vai precisar hoje de novo, tá? Então, beleza. Então, surge corrente. Agora a pergunta é assim, ó, se a gente lembrar das primeiras aulas de Física 3, quando a gente começa a estudar eletrostática, cargas elétricas em repouso, a gente viu que se eu tenho uma carga elétrica que está em repouso e ela passa a entrar em movimento, ela é impulsionada aí por uma força elétrica que surge na presença de campo elétrico. Então essa carga tem que estar na presença de um campo elétrico para que surja a força elétrica e varie o estado de movimento dela. Então, nesse fio condutor aqui, é claro que tem elétrons, e esses elétrons não estão parados, porque tem um condutor, tem um monte de elétrons na camada de condução, na banda de condução, e tem energia térmica, então eles estão em movimento, mas não há uma corrente, não há um movimento ordenado deles. Quando eles entram em movimento e a corrente passa a ser zero, passa a ter um certo ordenamento no movimento deles, isso significa que eles estavam em média em repouso, mas agora não estão mais. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte: o que justifica o surgimento dessa corrente induzida é porque a variação do fluxo magnético nessa região do espaço faz surgir em todo o espaço, inclusive nos pontos do espaço onde o fio está, campo elétrico. E é esse campo elétrico que vai botar as cargas em movimento e fazer surgir a corrente induzida. Então, pessoal, o que é o título da aula? Campo elétrico induzido. É justamente a gente pegar essa ideia aqui e ir um passo adiante. Ou seja, entender que a corrente induzida num fio só surge porque a variação do fluxo gera em todo o espaço, em volta dela, campo elétrico induzido. E aí, se tiver aqui um fio no entorno, e esse fio pode ser grandão, pode ser pequeno, desde que tenha variação de fluxo dentro dele, então vai ter nos pontos onde ele está campo elétrico induzido. Mas, veja, campo elétrico induzido não se restringe só aos lugares onde o fio está, surge em todo o espaço. Tá? Então, o fio está ali, bom, então o fio disponibiliza carga e é por isso que no fio surge corrente. No resto do espaço não tem carga livre, então não vai ter corrente, mas existe campo elétrico induzido em todo o espaço, tá bom? Então vamos lá, gente, ó.
A minha corrente induzida que surgiu aqui, ela é impulsionada então por um campo elétrico induzido que surgiu onde? Em todo o espaço, só para repetir, inclusive nos pontos onde está o fio, tá? Mas ele surge em todo o espaço. Então agora eu posso seguir adiante meu esquema e dizer que a corrente elétrica induzida surge no fio porque em todo o espaço surge um campo elétrico induzido. Tá? Então, como a corrente surge independentemente do tamanho e do formato do fio, ou seja, se o fio fosse menorzinho aqui ou grandão por lá, ainda surgiria a corrente induzida. Então, significa que em todos os pontos do espaço tem campo elétrico induzido. Guarde isso, tá? Não é só no fio, é em todo o espaço. Então, deve surgir em todos os pontos do espaço um campo elétrico induzido. E aí, agora a gente generaliza, então, a nossa lei de Faraday anterior e a gente diz agora assim, ó, a variação do fluxo magnético em uma região específica do espaço, que é aqui, ó, nessa pontilhada, só tem variação de fluxo magnético aqui dentro, que é a região onde tem campo magnético, tá? Mas a variação do fluxo nessa região limitada acaba gerando campo elétrico induzido onde? Em todo o espaço. Por isso que se tiver um fio ali nas redondezas, ele passa a ser submetido a uma força eletromotriz induzida e a uma corrente induzida. Tá bom? Então, pessoal, eu posso agora imaginar uma carga que está num ponto qualquer aqui do fio, tá? Então, o meu fio agora pode ser imaginado como uma curva no espaço, um caminho onde essa carga aqui vai caminhar, tá? Então, se tem variação do fluxo magnético aqui dentro, vai ter corrente induzida e eu posso calcular, então, o trabalho em joules, física 1, para deslocar essa carga ao redor de todo o fio e retornar para a condição inicial. Então, gente, se eu calculo esse trabalho, o trabalho se mede em joules, em física 1, a gente deve lembrar que o trabalho é uma integral, é a integral da força que movimenta o objeto em relação ao deslocamento diferencial dele. Então, se eu tenho um caminho fechado, a minha integral por todo o caminho, obviamente, vai ser uma integral fechada de f dl, que são os pedacinhos de deslocamentos, os pedacinhos do fio em cada ponto. dl é aquele pedacinho, um vetorzinho unitário que te dá só a direção tangente ao fio aí em cada ponto, tá? Então a integral de f dl lá da física 1 vai te dar o trabalho em joules, ou seja, quanta energia é demandada para você fazer a carga, fazer uma volta completa aqui no fio. Agora a pergunta é assim, ó, qual é a força que atua na carga que faz ela se movimentar? É a força elétrica, do campo elétrico que surgiu ali. Então, em Física 3, a gente já viu que a força que surge quando eu tenho uma carga na presença de um campo elétrico, ela é Q vezes E, ou seja, o valor da carga vezes o campo elétrico daquele lugar. E o campo elétrico, agora a gente sabe, é o campo elétrico induzido que surgiu em todo o espaço. Tá bom? Então a força é Q vezes o campo que surgiu ali. Troca na minha integral. A carga que se movimentou, obviamente, não muda o valor da carga, ela é constante, então ela sai da integral e passa dividindo lá para o outro lado. Ó. E agora, pessoal, essa fração aqui, trabalho por unidade de carga, joules por coulomb, ou seja, veja, quanto de energia o sistema demanda por unidade de carga para fazer aquela integral fechada, ou seja, para fazer a volta completa da carga. É isso aqui, é essa fração que é a definição da força eletromotriz induzida. Tá? Essa é a novidade. Então, a força eletromotriz induzida é quanto de energia foi demandada para fazer a volta completa no fio para cada 1 coulomb, para cada unidade de carga que fez a volta nesse fio. Tá? Então, pessoal, no fundo, se essa fração aqui... e é por isso que se mede em volts, né? Porque joules por coulomb é volt. Então, por isso que essa força eletromotriz induzida é tantos volts e faz o caso análogo a uma bateria. Então, agora o meu Ezinho, que é a força eletromotriz induzida, pode ser calculada também pela integral fechada em todo o fio de EdL, desse produto escalar EdL aqui. E agora, me permite mostrar para vocês a diferença entre força eletromotriz induzida e diferença de potencial. Basta você lembrar das aulas de eletrostática, quando a gente pega uma carga em movimento numa região onde tem potencial elétrico, não força eletromotriz, potencial elétrico, se ela faz um caminho fechado e volta para o mesmo ponto onde ela saiu, o potencial elétrico de um ponto e de outro do mesmo ponto é igual. É o ponto e o mesmo potencial. E a gente já viu que não existe movimento de carga entre dois pontos com o mesmo potencial, pelo menos
não movimento espontâneo, tá? Então, se não existe movimento de carga entre dois pontos com o mesmo potencial, não faria sentido eu ter uma carga num ponto do fio, ele fazer toda a volta e voltar para aquele mesmo ponto. Tá? Então, por isso que força eletromotriz induzida, que é como se fosse, bom deixar claro, uma diferença de potencial, ele faz a carga fazer toda a volta sem que a gente precise definir um potencial. Porque se a gente definir um potencial, aí o potencial do mesmo ponto deveria ser igual e a carga não poderia voltar para lá. Então, por isso que tem uma diferença entre força eletromotriz induzida e diferença de potencial. Mas, na prática, como eu já disse, a força eletromotriz induzida funciona como se fosse. O conceito é um pouco diferente por causa desse problema, mas é como se fosse uma bateria com diferença de potencial ali. Tá? Então, quando fazemos um caminho fechado, retornamos ao ponto inicial. E a diferença de potencial entre o ponto inicial e final é zero. Por isso, o efeito da força eletromotriz induzida é análogo a uma DDP, mas não é conceitualmente igual. Porque se fosse, cada vez que ela completa uma volta, a diferença de potencial seria zero, né? E, enfim, não faz sentido falar disso aqui, porque a gente está falando de força eletromotriz induzida e não de diferença de potencial. Essa é a diferença aí das duas coisas. Então tá, então pessoal, eu já sei que se eu tiver variação de fluxo magnético, eu vou ter campo elétrico induzido. Onde? Em todo o espaço. Agora, como que a gente representa um campo elétrico? Se você de novo lembrar das nossas primeiras aulas de eletrostática, um campo elétrico é representado por linhas de campo, e o vetor é sempre tangente à linha no ponto que eu estou considerando. Então, se eu estou falando para vocês que vai surgir um campo elétrico induzido no espaço, eu preciso mostrar para vocês como ficam as linhas desse campo elétrico. E as linhas desse campo elétrico são circulares. Então, pessoal, se eu tenho aqui uma região do espaço com B diminuindo, aqui um exemplo, tá? Então, o campo magnético aqui, apontando para fora da tela, para fora do papel, para fora do slide, ele está diminuindo no espaço. Diminuindo o valor, tá? Está aqui no espaço diminuindo seu valor. Veja, pessoal, olha a diferença da aula de hoje para a aula anterior. Não tem fio aqui, ok? Não tem fio, não tem nenhuma corrente induzida agora. É simplesmente uma região do espaço com campo magnético variando. Se eu sei que esse campo magnético está variando, então nessa região aqui do espaço está tendo variação de fluxo magnético, está diminuindo o fluxo magnético, certo? E aí, se está diminuindo o fluxo magnético, tem variação. Se tem variação de fluxo magnético, tem campo elétrico induzido. Onde? Em todo o espaço. Tá ok? Como que são as linhas? São circulares. As linhas são circulares que vão surgir aqui no espaço. Bom, então, surge E em todo o espaço, que é o campo elétrico induzido. E aí, para eu pensar o sentido das linhas, porque as linhas circulares aqui, ou elas vão ser no sentido horário ou anti-horário. Tá certo? E aí, para você saber qual é o sentido correto das linhas do campo elétrico induzido, você pensa na lei de Lenz, tá? Então, bonequinho pensando, vamos lá, vamos pensar. Eu vou imaginar a lei de Lenz para facilitar a nossa vida aqui. Então, eu tenho um campo para fora com B diminuindo. Imagina um fio, não tem fio aqui, tá? Mas a imaginação dele para você ajudar a pensar no sentido do campo elétrico induzido. Então, o B para fora diminuindo, imagino aqui um fio, e aí eu uso a lei de Lenz. Então, veja, surge um campo elétrico, surge um campo elétrico e surge uma corrente induzida nesse fio, que pela lei de Lenz, ela surge para diminuir o efeito que gerou. Então, o efeito que gerou é um campo para fora e diminuindo. Então, vamos pegar uma caneta aqui e vamos escolher um pedacinho do fio. Então, vamos pegar um pedacinho aqui de baixo, um pedacinho do fio. Pessoal, nesse pedacinho do fio imaginário, teria que passar uma corrente induzida para a direita ou uma corrente induzida para a esquerda? Então, usa a lei de Lenz, que é usar a regra da mão direita agora aqui, e pensar, se eu passar uma corrente para a direita, então bota o dedão lá para a direita nesse pedacinho do fio, dentro da espira vai ter um campo, olha os dedos, vindo na minha cara. Então vai ter um campo para fora, então vai tender a aumentar o fluxo para fora. Que é exatamente o que eu quero, porque o fluxo para fora está diminuindo. Então a corrente surge para diminuir o efeito que gerou. Então, se o campo está diminuindo, eu quero que ele aumente para fora, diminuir o efeito que gerou. Então a corrente passa para a direita, para os dedos virem na minha cara dentro da espira.
tá? Então, com isso, eu sei que a corrente aqui passa para a direita e, portanto, o sentido da corrente induzida no meu pensamento aqui é um sentido anti-horário. Tá beleza? E pode fazer, se quiser, bota para o outro lado, ó, pega um pedacinho aqui de baixo, bota o dedão para o outro lado, você vai ver que o fluxo vai entrar na espira, que não é o que eu quero, né? Eu quero que seja um fluxo para fora para diminuir o efeito que gerou. Tem que praticar isso, tá bom? Bom, então, se o sentido aqui da corrente induzida é anti-horário, agora eu sei que as linhas que surgem aqui em todo o espaço, olha só, são linhas anti-horárias, tá? Então, visto aqui de cima, as linhas do campo elétrico são anti-horário. Pessoal, repito, não tem corrente induzida aqui, tá? Isso aqui é o pensamento do boneco, só para deixar claro. O que tem é isso aqui, fluxo magnético variando no espaço e aí surge campo elétrico induzido em todo o espaço. Se eu mostrar para vocês uma figura tridimensional, seria mais ou menos assim. Então, o campo magnético para cima, diminuindo, e aí surge aqui na região, em todo o espaço, campo elétrico, visto de cima, no sentido anti-horário, em todo o espaço, as linhas circulares ali. Tá bom? E aí lembra, né, que isso aqui não precisa ter nenhum fio, não precisa ter material nenhum. Eu posso calcular o campo elétrico induzido em qualquer lugar do espaço, mesmo sem ter um fio ali, porque a gente já disse que se tiver o fio for fechado e tal, surge corrente. Mas eu estou me repetindo, tá? Isso tem que entrar na cabeça de vocês. Eu não preciso ter fio para ter o campo elétrico induzido em todos os pontos. Então tá bom. Então agora eu posso construir a minha lei de Faraday-Lenz de forma completa, ou seja, na aula passada a gente viu essa aqui, né, que a força eletromotriz induzida era menos a taxa de variação do fluxo magnético dentro da espira, ou dentro de uma curva C, porque não precisa ser um fio, pode ser qualquer região do espaço ali, qualquer curva amperiana fechada, tá? E agora a gente viu que a força eletromotriz induzida também pode ser calculada pela integral fechada do campo elétrico induzido e num caminho fechado que é qualquer curva amperiana. A gente já sabe que um caminho fechado imaginário ou real, ele pode ser uma curva amperiana. Pessoal, se a força eletromotriz induzida é essas duas coisas, então obviamente essa lei aqui é válida, tá? Então, a integral fechada numa curva C, que pode ser um fio ou não, repito, pode ser simplesmente uma linha imaginária aqui do espaço. A integral fechada de E induzido nessa curva, ela é igual a menos a taxa de variação do fluxo magnético dentro, tá? O fluxo magnético aqui só interessa a variação dentro da curva C, fora não interessa. Então, a gente sempre calcula esse termo dentro da curva C. Então, a equação em português, como eu brinco, né, a gente gosta de dizer assim, olha, cada vez que tiver uma variação de fluxo magnético no espaço, isso implica no surgimento de um campo elétrico induzido em todo o espaço. Então, é assim que a gente traduz para o português, interpreta essa equação aqui. E ela é uma das 4 equações de Maxwell do eletromagnetismo, tá? Então, essa é uma das 4 equações principais que governam o eletromagnetismo. Pessoal, isso aqui a gente já sabe calcular, só estou lembrando, né? Então, EDL, a gente já viu isso várias vezes, é o produto escalar do campo elétrico em qualquer ponto da curva e o elemento DL tangente à curva em qualquer ponto. Então, o EDL pode ser calculado como módulo cosseno, então EDL cosseno do ângulo entre eles, ou, se você tiver uma aplicação em componentes aí, ele é produto componente a componente, do vetor E e o vetor DL. Tá? Então, o nosso lado esquerdo, a gente já vimos isso várias vezes. Da mesma forma, já falamos infinitas vezes de como é que calcula fluxo, né? Então, o fluxo ele é integral aqui dentro da curva, tá? Então, integral na região dentro da curva de BdA, que é o campo magnético e o elemento de área. Ou se o campo for uniforme na região, a gente também já falou, é simplesmente B vezes a área onde ele atua, vezes o cosseno entre o campo e a normal, aquele vetorzinho normal da superfície, tá bom? Então essa aí a gente já viu várias vezes. Pessoal, então vamos lá. Observações sobre essa equação. Primeira, a variação do fluxo magnético só deve ser calculada dentro da curva C aqui no espaço. Que eu repito, pode ser um fio ou não, pode ser imaginária, tá? Eu posso fazer uma curva circular que acompanhe uma linha de campo elétrico ali, sem problema nenhum. Não precisa ter um fio, tá bom? Agora, uma vez definida a curva, eu só calculo variação do fluxo
dentro da curva. Variações fora não interessam. A curva C é fechada, amperiana, e não precisa existir fisicamente, como eu falei, né? Ela pode ser imaginária num lugar onde eu queira calcular o valor desse campo elétrico induzido. Então, eu posso fazer uma linha imaginária circular para calcular o campo elétrico induzido num ponto do espaço. A gente vai fazer isso, inclusive. O formato da curva C é livre, tá? Então, em geral, a gente faz circular para poder acompanhar a linha do campo, mas você pode fazer qualquer formato de curva C que você queira. O campo elétrico induzido surge em todo o espaço, já falei, não somente na região onde o fluxo magnético varia. Então, não é porque o fluxo magnético está variando só dentro da região verde que fora dela não vai ter campo elétrico induzido. Vai sim, vai ter em todo o espaço. Tá? E aqui tem um outro detalhe, que é uma outra regra da mão direita. Infelizmente, gente, vocês vão ter que lembrar dessa montoeira de regra da mão. Força elétrica, força em carga em campo magnético, força em fio em campo magnético, campo magnético gerado por corrente. E agora tem mais uma regra da mão direita aí que vai fazer parte da nossa coleção de regras. Essa é a novidade. É assim, ó. Se eu tenho que calcular a integral de EDL numa curva C, que é a borda aqui, ó, da região, tá? Uma curva C qualquer que eu queira, eu vou ter que calcular depois o fluxo dentro da região. Só que o DL eu posso escolher num sentido ou no outro sentido. Eu sempre vou poder escolher o sentido que eu vou integrar a curva. Depois a gente vai ver exemplo, tá? Agora, uma vez que eu escolho o sentido no qual eu vou colocar os vetorzinhos DL, que são os vetorzinhos pedacinhos de curva, aí eu não posso mais escolher a direção e sentido do vetorzinho N, que vai te dar o fluxo, por exemplo, lá da integral do fluxo. Tá? Então eles estão correlacionados, o vetorzinho normal está correlacionado com a escolha do sentido do DL. Então a regra da mão direita é assim, ó. Agora você vai botar esses dedos fechadinhos aqui no sentido que você escolheu para percorrer a curva, tá? Esses dedos é o sentido que você escolheu para percorrer a curva, e o dedão vai indicar os fluxos positivos, porque ele vai te dar a direção e sentido do vetorzinho normal para você calcular o fluxo do B dentro da curva, tá? Então essa é uma nova regra da mão direita aí. Repito, esses dedos aqui então vão te dar o sentido que você escolheu para a curva e o dedão vai te dar o normal, o Nzinho do fluxo, tá? Agora eles estão correlacionados entre si. Então vamos ver dois exemplos. O primeiro exemplo aqui, ó. Dentro da região pontilhada da figura abaixo, existe um campo magnético apontando para fora do plano do papel. Então, eu tenho uma região pontilhada em verde aqui que tem um campo magnético para fora. Beleza. 3 curvas amperianas estão desenhadas, curva 1, 2 e 3. Pessoal, não é fio, tá? Só chamando a atenção, são 3 curvas quaisquer desenhadas aí no espaço. Ordene as curvas do maior para o menor módulo da integral de linha do campo elétrico induzido sobre elas quando? Letra A, o campo magnético é constante, então esse B aqui é constante, e letra B, o campo magnético aumenta no tempo. Então, pessoal, primeira coisa, se o campo magnético é constante, esse B aqui não muda no tempo, isso significa que se eu analisar a minha fórmula da integral de linha, que é o que ele pediu aqui, então do maior para o menor módulo, ou seja, valor da integral de linha do campo elétrico induzido. Integral de linha do campo elétrico induzido é a fórmula que a gente acabou de ver, é essa aqui. Tá? Então a gente viu que a integral de linha do campo elétrico induzido nessas curvas amperianas, ele é diretamente proporcional, em módulo, né, à variação do fluxo. Mas, pessoal, se o campo magnético aqui é constante, não há variação de fluxo na região. Em nenhuma das curvas, dentro de nenhuma delas vai ter variação de fluxo. E aí, se dentro de nenhuma delas vai ter variação de fluxo, a resposta é que a integral de linha nas 3 curvas para o caso de campo magnético constante é 0. Tá? Então, é uma consequência óbvia. Se não tem variação de fluxo, não tem campo elétrico induzido. Então, a integral de linha do campo elétrico induzido, obviamente, vai dar 0. Tá? Agora, a letra B. O campo magnético aumenta no tempo. Então, agora, dentro dessa região aqui, eu tenho um campo magnético aumentando com o tempo. E se ele aumenta com o tempo, ele vai variar o fluxo magnético dentro da região pontilhada aqui em verde. Tá? Vai aumentar para fora, porque ele está aumentando no tempo. Então, pessoal, o que a gente precisa entender?
o módulo da integral de linha do campo elétrico induzido é diretamente proporcional à variação do fluxo, como eu já falei. Só que o fluxo é diretamente proporcional à área onde esse campo magnético está variando. Então, gente, você vai ter que vir aqui, ó, e isso só conta na parte interna da curva C. Lembra que a gente acabou de falar, né? Então, você vai ter que vir aqui e pensar o seguinte, olha, dessas três curvas, quais delas ou qual delas tem a maior área onde tem fluxo variando dentro dela? Gente, na curva C1, a área onde tem variação de fluxo é só essa área aqui, ó. É só esse pedacinho de área. Aqui fora não. Não tem variação de fluxo em toda essa região, só nesse pedacinho. Na curva C2 não tem nenhuma área interna onde tem variação de fluxo. Então, não tem variação de fluxo dentro da C2. E a C3 é toda essa área aqui, tá? É a área inteira dela. Então, pessoal, basicamente, para você responder qual é a curva 1, 2 ou 3 que tem o maior módulo da integral de linha, então basta você ver onde que tem maior área dentro dela, onde tem variação de fluxo. E a maior delas é a C3, seguida da C1, seguida da C2, que não tem nada aqui dentro que tem variação de fluxo. Então, na largada, já daria para dizer que a integral do campo elétrico induzido na curva C2 dá zero, porque não tem variação de fluxo dentro da curva C2, tá bom? Então essa aí é a nossa primeira resposta, ó. Módulo da integral C3 maior que o módulo da C1, que a areazinha é menor, e é maior que o módulo da integral em C2, tá? E se você quiser, você ainda poderia responder, né, que a integral fechada de EDL em C2 é zero. Por que zero? Porque não tem área onde tem variação de fluxo magnético dentro da curva C2. Beleza? Vamos lá. Mais um exemplo, ó. Então eu tenho agora, dentro de uma região pontilhada da figura abaixo, tá aqui a figura, região pontilhada em verde, existe um campo magnético uniforme, significa que ele é igual em todos os pontos da região, tá? Apontando para dentro do plano do papel e com módulo variando no tempo. Cuidado, hein, gente? Aqui tem uma definição importante. Campos uniformes significa que são iguais em todos os pontos, mas não iguais em todos os instantes de tempo. Aí é constante o nome disso, e não uniforme, tá? Então aqui a gente tem um campo magnético uniforme e variável, porque em função do tempo o módulo dele varia de acordo com essa função quadrática aqui, tá? Então tem um campo uniforme, aliás, uniforme aqui dentro e variável no tempo de acordo com a função. Determine o campo elétrico induzido em módulo direção e sentido no ponto A, esse ponto aqui do espaço, no instante 2 segundos e no ponto B lá fora aqui no instante 4 segundos. Então primeiro, pessoal, olha aqui, ó, o ponto A está dentro da região, o ponto B está fora da região, mas campo elétrico induzido surge em todo o espaço, já falei. Então tem campo elétrico induzido nos dois pontos, em todos os instantes de tempo, que tem a variação do B. Tá? Como o B está variando em todos os instantes de tempo, porque essa função é um B de t, e para qualquer t ele vai ser sempre diferente do t anterior, então em todos os instantes vai ter campo elétrico induzido em todos os pontos. Então vamos lá. Primeiro, letra A, ponto A, t igual a 2 segundos. Primeira coisa que a gente tem que pensar, pessoal, veja, eu quero módulo, direção e sentido do campo elétrico. Gente, direção e sentido é muito simples. Basta você pensar na linha, porque se você entende como é que está a linha do campo elétrico induzido ali, a direção e sentido é fácil. A direção é tangente à linha e o sentido é dado pela lei de Lenz, tá? Então a gente pode começar pensando na direção e sentido, deixar o módulo para depois. Então, pessoal, ó, primeiro, o que está acontecendo com o valor do B no instante 2 segundos? Bom, agora precisa de cálculo, né? Eu tenho uma função aqui de B e eu quero saber, essa função é crescente ou decrescente? O valor está aumentando ou o valor está diminuindo no instante 2 segundos? Para a gente resolver isso, a gente deriva a função, a gente calcula a taxa de variação dela naquele instante. Então eu posso calcular dB dt, tá? Que é a derivada da função, para entender o que está acontecendo com ela, e vai dar 2t menos 6. Aplica a taxa de variação nos 2 segundos, que é o que eu estou interessado. Então fica 2 vezes 2, 4, menos 6, menos 2. O que isso significa?
No instante 2 segundos, esse campo magnético para dentro do plano do papel está diminuindo de valor. Então, pela lei de Lenz, se eu tenho um campo diminuindo para dentro, eu vou querer que surja uma corrente induzida. Veja, eu vou pensar na lei de Lenz, mas não tem corrente, hein, gente? Tá? Não tem fio aqui, não tem fio nenhum. Tá? Mas eu vou pensar como se tivesse um fio para poder pensar o sentido do campo elétrico. Então, vai surgir uma linha circular passando pelo ponto A, e aí você imagina que isso aqui é um fio, usa a lei de Lenz, bota o dedão ali da regra da mão direita, e você vai ver que tem que surgir uma corrente, uma corrente entre aspas, tá? No sentido anti-horário aqui para esse fio que não existe, mas tem que pensar como se tivesse para poder ver o que está acontecendo. Então esse é o campo elétrico induzido, que surge aqui, a linha que passa no ponto A. Então fechou, tá? Consegui resolver a linha. Agora lembra que o vetor campo elétrico, ele é tangente ao ponto considerado, na linha. Então se eu quiser lá no ponto A, pessoal, significa que eu vou caminhando aqui por cima da linha, a tangente aqui desse ponto é para a direita. Então, esse é o vetor em direção e sentido. Então, direção horizontal, sentido para a direita, tá? Do vetor campo elétrico no tempo 2 segundos no ponto A. Tá bom? Bom, fechou. Agora eu vou para o módulo. Então, já resolvi a direção e sentido, agora eu vou para o módulo desse campo elétrico. Uso a minha equação do campo elétrico induzido, integral fechada de dl igual a menos dφb dt. E aí eu vou resolver separado a parte da esquerda e a parte da direita. Na parte da esquerda, para eu fazer esse EDL, eu vou primeiro imaginar uma curva C. E essa curva, como eu estou interessado nesse ponto aqui, gente, eu posso considerar a própria curva do campo elétrico. Essa própria linha do campo elétrico pode ser a minha curva imaginária amperiana C. Veja, não tem um fio ali, não tem corrente ali, mas eu posso usar isso para poder fazer a integral. Tá, então se a minha curva C vai ser esse círculo, essa circunferência vermelha, eu tenho que escolher o sentido do DL, já falei para vocês. Então eu posso escolher um DL no sentido horário, junto aqui do E, ou anti-horário, que daí o pedacinho do fio vai apontar contra. Eu vou escolher a favor, para facilitar a minha integral aí. Então vou escolher um DL aqui a favor do E, aí o DL aqui é para baixo, para a esquerda, enfim, o DL é o vetorzinho tangente à curva em cada ponto, tá? E aí a minha integral, veja, o ângulo entre o E e o DL em todos os pontos é o mesmo, porque o E também é tangente, então ele vai estar sempre 0 graus. Vou trocar isso aqui então por módulo de um, módulo do outro, cosseno de 0 graus, que é o ângulo entre o E e o DL. O E em cima da curva tem o mesmo módulo, porque a curva está equidistante aqui do centro, então o E em cima da curva é o mesmo módulo. Ele sai da integral, e aí se ele sai da integral, fica ele vezes a integral fechada de todos os pedacinhos dl, igual o lado direito não mexi. Se eu integrar todos os pedacinhos dl para o fio inteiro, eu vou chegar no comprimento da circunferência, que é 2πrzinho, que é a distância aqui do centro até o ponto A. Tá bom? Então, meu lado esquerdo está resolvido, E vezes 2πrzinho. Vamos para o lado direito agora. Então, tem que calcular a variação do fluxo ali dentro. Bom, o fluxo é integral de BdA. Mas, como a questão falou que o campo era uniforme na região, então a minha integral de BdA fica simplesmente B vezes A vezes cosseno. Agora, cuida, esse cosseno é entre o B e a normal da superfície. Aí é que entra agora a nossa nova regra. Se eu escolhi o DL no sentido horário, então ó, eu vou com a minha mão na frente da curva, pego os meus dedos aqui e circulo no mesmo sentido que eu escolhi o DL. Para onde que ficou o dedão? Para dentro. Então o meu vetorzinho normal aqui, ó, ele também vai estar para dentro da minha superfície. Consequentemente, o ângulo entre o campo magnético e a normal, se os dois estão para dentro, é 0 graus. E é isso que eu vou usar aqui no fluxo, tá? Então, o meu fluxo aqui fica cosseno de 0. A área vai lá para fora, porque a área é constante, não tem variação de área aqui, só tem variação do B, tá? Então, eu posso usar a propriedade da derivada, esse A vai lá para fora. Então, fica E vezes 2πrzinho igual menos a Azão, que é a área da superfície, a área interna,
porque tem campo em toda a área interna, tem variação de fluxo em toda a área interna, ddt de B cosseno de zero, que é 1. Então, a área interna aqui é π vezes rzinho quadrado, do outro lado eu tenho 2π rzinho vezes z, e aqui dB dt. Pessoal, pega aquele dB dt que nós já calculamos, joga o dB dt aqui, troca, um rzinho vai embora, π, etc, papapá, você chega aí no valor do campo elétrico induzido, que era o que a questão perguntou. Então, meu campo elétrico induzido é 0,1 newton por coulomb para x positivo. Essa é uma maneira de você dar a resposta, tá? Em módulo direção e sentido. Ou você pode dar a resposta vetorial como 0,1 i, porque ele está apontando para x positivo aqui. Então, na notação IJK, ele seria 0,1 i newton por coulomb, tá? Então, essa é a maneira de dar a resposta para módulo direção e sentido do vetor E nesse ponto, nesse instante de tempo. Vamos para o ponto B agora. Então, limpei aqui a minha linha de campo elétrico ponto A, vamos pensar o ponto B. Pessoal, mesma coisa, vamos ver o que está acontecendo com o B naquele instante de tempo, faz a derivada, substitui o T por 4, você vai chegar agora que ele vale 2. Então, agora o meu campo magnético aumenta no tempo, naquele instante T igual a 4. Tá certo? Então, a minha derivada ali é 2. Faz a linha do campo elétrico, linhas circulares aqui em volta da região. E agora, lei de Lenz, você pensa, ó, se esse B está aumentando, eu vou querer, entre aspas, pela milionésima vez, como se essa linha fosse um fio, como se tivesse uma corrente induzida, e essa corrente induzida que surgiria nesse fio teria que diminuir o efeito que gerou. Então, se esse B está aumentando para dentro, teria que ser uma corrente no sentido anti-horário para ir contra esse efeito. Tá? Então, por isso que nesse ponto aqui vai ter um campo vetorial, né? Ele é tangente à linha, anti-horário, esse é o E em 4 segundos. Bom, vai para a equação, integral de EDL, papapá. Gente, de novo, vai ter que escolher o sentido do DL, vou escolher um sentido junto aqui do E em todos os pontos, mesma coisa, tá? Então, meu EDL vai ser E vezes 2πrzinho, mesma coisa que a gente fez ainda há pouco. E vou ter que calcular agora fluxo. Pessoal, de novo, escolhi o DL, vou ter que associar a ele o vetorzinho normal, que agora vai ser para fora, ó. Circula com esses dedos aqui na curva, o dedão vai dar na minha cara, vai dar para fora do plano do slide. Tá? E aí, esse N vai estar oposto ao campo magnético, tá? Ó, vai estar o Nzinho para fora e o B para dentro. Então, esse fluxo vai dar negativo aqui. Beleza. Então, fica cosseno de 180, Nzinho para fora com B para dentro, 180. O menos lá fora continua, a área não muda, então a área cai fora, fica ddt disso aqui. Tudo bem? Então, segue o jogo. Agora, cuida, gente, ó. Cuida o seguinte. Quando eu vou calcular a área, o erro de vocês em geral é considerar toda a área dentro da curva C. Então, vocês trocariam por πrzinho quadrado de novo aqui. Mas não é o caso, porque só tem fluxo magnético dentro da região verde. Lembra que a gente falou lá no enunciado. Então, quando eu estou calculando um ponto fora dessa região, a área máxima que eu posso colocar aqui é a área onde tem variação de fluxo. Então, é a área verde, tá? Fora da área verde não tem mais variação de fluxo. Então, por isso que ficou πrzão quadrado e não πrzinho. E aí o Rzão é esse 0,2 aqui, tá? O Rzinho seria 0,3, que é o ponto aqui onde está o ponto B. Tá beleza? Então, gente, aí trocou o Rzão, Rzinho, π, faz o dB dt que a gente já fez, troca aqui. Bom, tá, anotei, né, o Rzão aqui. E aí você vai achar, então, que o campo em T igual a 4 no ponto B é 0,133 Newton por coulomb para Y positivo. Ou, se quiser escrever na anotação em JK, ele, como está para cima aqui para eixo Y positivo, ele pode ser 0,133 J Newton por coulomb, que é a unidade do SI de campo elétrico. Tá bom? Então, gente, com isso, a gente fecha um exemplo aí de apresentar campo elétrico induzido que surge em todo o espaço. Cuida com esse negócio da área, cuida com a escolha do DL e do vetorzinho normal, tá? Então esse é o tipo de coisa que vai dar maior confusão aí para calcular. E usa a lei de Lenz como se a curva circular fosse um fio para saber o sentido que o campo elétrico induzido vai aparecer ali. Tá bom? Então, gente, essa é a nossa aula de campo elétrico induzido. Próxima aula a gente segue falando de campo magnético induzido. Até lá!